Yo, pessoas! Eu sou a Arissa, sejam muito bem-vindos ao Otaku Something e aposto que vocês não me esperavam aqui hoje, mas nós vamos terminar de falar de Boku da Kegai Naimachi, então eu vou dar alguns segundos para quem não viu o anime sair correndo, porque eu vou mandar bala nos spoilers. E eu sei que tem gente que não liga para spoilers, mas no caso de animes de mistério, aquele. Às vezes você acha o culpado fácil, mas você fica tipo, será? E aí eles apresentam outras pessoas que podem ser. Então, tipo, esse mistério ele é importante pra trama, ele é uma chave vital pra deixar a trama interessante. Então, eu realmente recomendo que você fuja para as colinas neste momento. E agora, o pessoal que já viu ou que ignorou totalmente, peraí que eu vou arrumar isso aqui, senão vai cair. Que ignorou totalmente o meu conselho de fuga para as colinas, vamos comentar agora de spoilers exclusivamente. Eu sabia que era o droga do professor. Eu bati o olho nele na primeira vez que o cara virou criança. Quando ele entrou na sala. Cara, o professor é muito estranho. A cara do professor era tipo pedófilo escrito na testa. Mas beleza. Aí eu fiquei tipo, não, eu tô tomando conclusões precipitadas. Porque crianças, quem tem acesso às crianças facilmente eram os professores. Então. E ainda tinha risco de realmente o cara estar enganado e ser o cara que foi apontado como assassino. Então eu fiquei tipo, ok, vamos dar uma chance. Só que aí ele foi comentar, o principal foi comentar com o professor sobre a menina que ele virou, ah, ela tá apanhando em casa. E ele, eu já tinha reparado. Eu fiquei tipo, você já tinha reparado há meses. E aí a criança não foi pega, tipo, como se ele tudo não achou os pais em casa. Deixasse um aviso, sei lá, tipo, armasse uma estratégia. Quer dizer, uma criança conseguiu elaborar a estratégia e aí você, senhor professor, não conseguiu pra salvar um colega. Então, tipo, eu fiquei tipo, ou ele é o cara ou ele é bem inútil. E essa foi a minha primeira impressão do professor. Eu suspeitei nele de cara, mas ok. Assim que eu descobri que os pais da menina batiam nela, eu fiquei assim, pode ter sido. E como ela foi a primeira a ser sequestrada, eu pensei, ah, pode ser que os pais fizeram algum acidente lá, mataram ela sem querer. Sem querer, né? Sem querer, tava espancando a menina, uma hora podia acontecer algo mais grave com ela, então, sem querer é relativo. Na verdade, eles estavam tentando machucar a menina. Então eu pensei que poderia ser ou o namorado da mãe da menina, que era muito loucão, e aí ele matou, e aí pensou da hora e saiu matando as outras crianças. Mas isso foi meio viajado, porque deu pra ver que teve um certo planejamento nos assassinatos. Aí, bem, sei lá, tipo, não casava muito com com os poucos frames que a gente viu do namorado da mãe da menina. Era, tipo, bem aquele cara que, ai, bebe muito, ele é meio tranqueira, e aí ele tá com a mãe, e a mãe fica louca porque ele abusa da mãe. Ou no caso, a gente descobriu que na verdade a mãe já tinha sido abusada, tipo, ela apanhava do marido, sabe? Então, não parece o típico assassino em série, sabe? Então, não dava pra ser ele. Mas eu pensei da mãe e do namorado terem matado todo mundo. Assim que eu vi como é que ela ia, tipo, cara, a menina chegava atrasada na segunda-feira porque a mãe batia nela no final de semana e tacava gelo na cara da menina pra disfarçar. E eu fiquei, tipo, sabe, longe demais, entende? Ela comprava roupas caras, bonitinhas pra menina, pra tipo, parecer que ela era bem cuidada, quando na verdade ela tava cheia de roxo. Então tinha uma premeditação ali, sabe? Então eu fiquei muito de olho nos pais da menina também, da mãe e do namorado dela, no caso, porque ela não morava com o pai. Mas isso foi assim, me captou e aí eu fiquei em dúvida a respeito do professor. Aí a gente segue pro aquele cara muito estranho que ficava falando com as crianças. Gente, não tinha como ele não ser colocado como suspeito. Aí você pensa, ai, tem pessoas boas no mundo que acabam sendo confundidas. Gente, era estranho. A cara que ele apresentou, mesmo que o anime tenha usado isso só pra deixar meio um suspense, a cara que ele apresentou quando o menino falou sobre a amiga, tipo, antes dele reagir, finalmente ela conseguiu amigos, e aí, antes disso ele fez uma cara muito bizarra, tipo, muito bizarra mesmo. Sabe, não é normal um adulto escolher ficar socializando só com crianças. Não é normal. Tá certo que ele tinha um tempo livre à tarde, e aí às vezes ele gostava de passear, e aí as crianças estavam por ali. Mas é diferente você mexer com várias crianças e você falar especificamente com crianças que ficam isoladas. É um comportamento meio bizarro. Então, tipo, cara, isso não se faz. Sempre que você vai brincar ou falar com uma criança, principalmente se ela tá ali, tipo, não é um grupo, você tá falando como específica, você precisa da autorização da mãe da criança, sabe?
Tipo, mano, você não pode ficar mexendo com a criança sem autorização ou a ciência dos pais dela. É estranho e inadequado, não se faz, entende? Então, tipo, as crianças estavam tudo ali sozinhas, ele chegava justamente naqueles que estavam excluídos e ficava conversando com eles. Era estranho. Então eu pensei, tipo, independente de como ele agisse, do quanto o menino confiasse nele, eu fiquei, tipo, ele pode não ser o assassino, mas ele não é um cara normal, tipo, ele não bate muito bem, porque isso não se faz, entende? Então eu entendo que possa ter uma intenção boa, mas sei lá, eu achei a atitude do cara muito estranha o tempo todo, o que com certeza colaborou pra ele virar suspeito e, na linha do tempo original, ser considerado o verdadeiro assassino, porque, tipo, a atitude dele era muito bizarra, não era condizente, tipo, sabe? Então esses eram os três maiores suspeitos, então, tipo, normalmente, quando tem um sequestro que é tão premeditado assim, a pessoa conhece as vítimas, ou mora perto das vítimas, ou tem como ficar olhando as vítimas. Então, ou era um vizinho, ou era o professor. Tipo, não tinha outra coisa, sabe? E como dois foram pegados da mesma escola, da mesma classe, era possível que fosse alguém que trabalhava na escola ou morasse perto da escola. Só que como a terceira menina foi pega em outra escola, sabe, era um básico, ou era alguém que ficava entre esses dois percursos, entende? Era muito fácil pegar ou um professor, ou alguém que trabalha na escola, ou alguém que morava no bairro das crianças, tipo, de alguma forma essa pessoa tinha que ter contato com as três crianças. Então, óbvio que o cara da praça era o maior, o melhor pra isso, porque ele tinha contato com as três crianças, tipo, era o assassino óbvio, sabe? Então, cuidado com o que você apronta, porque você pode ser mal interpretado e, tipo, você tem que pensar um pouco no que você tá fazendo. Entendi. A intenção dele foi boa, mas a atitude dele foi bizarra e acabou voltando contra ele de uma forma assim muito terrível. Então, cuidado com o que vocês aprontam. Mas acho que o mais bravo mesmo foi toda essa questão de tipo, gente, as crianças estavam caçando quem foi. E aí elas tomaram todas as decisões erradas possíveis. E um deles, que é o principal, ele já não tinha cabeça de criança, mas ao mesmo tempo ele tinha. Porque, tipo, sabe quando você pensa em falar um negócio e aí você guarda pra você? A criança não tem tanto esse filtro. E aí ele só soltava. Então dava pra ver que ele dava umas bugadas que talvez um adulto não daria. Ou pelo menos deu pra ver que ele era, tipo, bem esperto. Então ele não daria como adulto. Ele como criança dava. Então, tipo, foi compreensível, mas, tipo, gente, cada coisa. Foi muito legal eles tomarem a atitude de não deixar mais ninguém sozinho, pra ninguém ser pego. E, sério, mesmo quando as pessoas moram em um lugar seguro, esse negócio de deixar a criança ficar saindo sozinha e não trancar a porta eu acho absurdo. Tipo, existem condomínios na nossa sociedade, porque no Brasil a gente não deixa porta de casa e apartamentos largados, né? Mas em condomínios talvez algumas pessoas façam isso, não façam, você nunca sabe quem tá do seu lado. Não é bom desconfiar de todo mundo, mas é sempre bom ter aquele fiozinho de desconfiança. Então eu acho isso muito sem noção, mas ok. E aí as crianças começaram a, tipo, tentar não deixar ninguém sozinho, o que foi bem legal, mas, tipo, não tem como você não excluir todo mundo, sabe? Tipo, alguém vai ficar de lado, alguém vai ficar sozinho. Vocês viram que, tipo, tinha uma menina que era super entrosada, e aí a hora que ele conseguiu pegar todo mundo que era menos entrosado, passava muito tempo sozinho pra ficar com ele, essa menina começou a ficar distante. Então, tipo, e outra, será que o assassino ficou observando as crianças por 3 séculos, né? Ele ficou de olho nas vítimas dele, deu pra ver que ele era premeditado. Então, como é que ele achou que não ia reparar que as mesmas crianças estavam atrapalhando toda vez? E a pior coisa ever dele foi, tipo, o suspeito é um adulto. Aí ele foi lá e confiou num adulto. Tipo, você tem que falar para um adulto, mas fala com seus pais. A polícia não ia dar bola para ele porque ele era criança, eu acho isso bem errado, mas a polícia simplesmente. Mas fala com seus pais, sabe? Tipo, tinha algum suspeito. O suspeito tinha que ser alguém que conhecia as vítimas. A única pessoa que tava livre de suspeito era a mãe dele, porque ela tinha sido morta na linha do tempo original. E ele foi lá e ficou falando com o professor dele, não com a mãe dele. Tipo, Jesus, isso foi muito idiota. Ele ficou falando com o professor dele e eu, no começo tudo bem, porque é o cara que ele conseguiu ali, sabe? Mas depois ficou muito óbvio que era o professor, começou a ficar muito óbvio, tipo, a hora que ele abriu o porta-luva caiu aquele tanto de doce, sabe? Tipo, isso foi estranho e errado, tipo, ninguém teria tanta bala, mesmo que a pessoa fosse viciada, caiu muito doce dali. E ele tentou esconder, e tipo, a mãe do menino viu e também não se tocou, tipo, isso é uma atitude meio estranha, sabe? Então, a partir daí, ele já não deveria mais estar falando com o professor, não deveria mais estar contando as coisas pro professor. E aí que eu acho que
tipo, entra esse... Não, ele tinha um bug quando ele passava de adulto pra criança e ele acabava não se tocando ou soltando algumas coisas que não deveria. Esse é o bug que talvez podia ter ficado um pouquinho mais claro, porque como um adulto, eu não vejo como eu estaria dentro do carro de uma pessoa e aí ela abriria, o porta-luvas sairia, tipo, uma quantidade absurda de doce, independente da história que a pessoa te contasse, seu cérebro ia entrar no modo de defesa de será? Sabe? Tipo, isso é um comportamento normal? Não, não é. Ou realmente tem problema com excesso de doces, ou aquilo é pra atrair crianças. Então, tipo, foi o primeiro negócio, então já era pra ficar pelo menos esperto. Aí ele contou onde estava escondendo a garota, que era dentro daquele ônibus, que era perto da escola da terceira menina assassinada. Aí eu pensei, ah não, obviamente foi ele. E aí o menino vai lá e ainda conta que é, tipo, cara, ele contou que a menina tava lá, onde ele tinha escondido a amiga, e aí, de repente, todo aqueles maquinários, cordas e coisas que tinham lá pra sequestro sumiram. Esse era o momento dele falar com a mãe dele, esse era o momento dele falar com a polícia. Olha, tem um lugar estranho, tem umas coisas estranhas lá. Não, ele falou com o professor de novo. E aí, as coisas magicamente sumiram do ônibus. Obviamente foi o professor que tirou. Tipo, a partir daí, o professor era obviamente o assassino. E aí só era uma questão de tempo até, tipo, você, sabe, até ele ou pegar o protagonista ou o protagonista pegar ele, porque ficou muito óbvio. Só que, tipo, isso passou pelo filtro do protagonista muito fácil. A mãe dele já tinha mostrado que era de confiança, ela tinha aceitado a menina lá na casa dela. Isso podia ter dado muito problema pra ela na justiça. E ainda assim, o menino, tipo, não falou nada daquele negócio do busão. Tipo, gente, a partir daí foi erro atrás de erro que levou aquele coma todo. Então eu fiquei muito assim, tava indo tão bem, e aí ele deu essa escorregada fatal. E é claro que as pessoas escorregam, mas eu fiquei tipo, sabe, me frustra muito, porque começou a ficar muito óbvio e o menino não se tocava. E ele não tem um cérebro perfeito de um menino, ele tinha um cérebro entre criança e homem. E os adolescentes não são bobos. Então, tipo, se ele tivesse perdido entre pré-adolescência e juventude, ainda dava pra se tocar. Cara, uma vez eu tava sentada na frente da escola, quando eu tava na sexta, sétima série, e aí parou um carro, não tinha muita gente, eu tava esperando a van. Eu odiava ir de van justamente porque todo mundo se mandava e você ficava no portão com pouquíssimas pessoas depois de um tempo. E eu tava sentada e aí parou um carro com um casal. E aí eles olharam ao redor e viram que só tinha gente grande, porque o pessoal do turno da manhã tinha de 12 anos pra cima. E ele virou assim: aqui nessa escola não tem nenhuma criança pra gente dar uns doces? Comportamento estranho, assim, nada. Tipo, cara, aquilo foi muito sinistro. Por que ele queria dar doce pra criança? E outra, pessoas de 12 anos são pré-adolescentes, mas tipo, ainda classificam como criança. Então, por que ela daria doce pra crianças pequenas e não para as crianças que estavam ali fora naquele momento? Entende? Coisas estranhas. Por sorte, a escola, durante a tarde, só tinha menores de 12 anos. A escola não liberava pro lado de fora, ela só liberava pro lado de fora os maiores de 12 anos. Mas tinham várias crianças que iam pra escola a pé, que iam comer na escola e já ficavam por lá, mas tipo, tinha crianças que ia pra escola a pé do turno da tarde. Então, tipo, tinha, sei lá, um casal de talvez sequestradores ou talvez pedófilos passeando pelo bairro e aquelas crianças estavam indo e voltando sozinhas. Tipo, não aconteceu nada, não fiquei sabendo de nada, mas sabe, aquilo foi fucking sinistro. Obviamente aquelas pessoas não queriam fazer algo bom, porque se elas quisessem fazer algo bom, elas tinham entrado na secretaria da escola e tinham, tipo, oferecido os doces pra escola distribuir no recreio. E não só pras crianças, ela teria pensado, tipo, a galera, se era a galera de tarde ou de manhã que recebia aquilo, não ia fazer diferença pra ela. Porque a galera do período da manhã também era criança, tipo, a gente também gosta de doce, sabe? Então, sabe, tipo, alguma coisa tava muito errada ali. E você simplesmente não deixa isso passar. E eu com 13, 14 anos me toquei disso. Então eu não acredito que o protagonista deixou algo tão sério e tão óbvio passar, sabe? E acho que isso foi a única coisa que me deixou remoída quanto a esse anime, que eu fiquei tipo, é ele! Cara, tá muito estranho, é ele! Ele falou na cara do menino, o ônibus é um lugar que só sequestradores como vocês pensariam. E eu fiquei tipo, é ele! Então foi muito... Ai. Mas eu quero saber aí de vocês, quem vocês acharam que era suspeito e o que vocês acharam de tudo isso. Eu achei o final incrível. Do nada ficou meio fantasioso, mas foi legal pra caramba. Então eu realmente gostei bastante desse anime e eu quero saber o que vocês acharam aí nos comentários. E aproveite que você está descendo para deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas demais redes sociais para mais conteúdo otaku. Bye bye!